Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo sobre qual Exynos equivale a qual Snapdragon. Começando pelo Exynos 7570, ele equivale ao Snapdragon 425, pois são os processadores com 4 núcleos Cortex A53, tudo no 1.8 GHz, além de terem mesmo desempenho na prática e mesma litografia de 28 nanômetros. Exynos 7870 e 7580 são processadores muito parecidos, até por isso eles vão estar na mesma equivalência do 430, eles são ambos equivalentes ao 430, pois ambos são processadores que usam 8 núcleos Cortex A53 quando dá 1.6 GHz. Porém, no caso do 7870, ele utiliza uma litografia de 14 nanômetros e ambos são um pouquinho superior ao 430, mas na prática a gente pode falar que eles são equivalentes, até porque os benchmarks, por exemplo, eles dão praticamente o mesmo resultado e o desempenho em jogos, em testes práticos, também dá praticamente o mesmo. Exynos 7880, ele equivale ao Snapdragon 625, 450, que também são processadores bem parecidos, né? Porque ambos têm a mesma CPU praticamente, né? Ambos têm uma CPU, no caso o 7880, de 8 núcleos A53 a 1.9 GHz, enquanto o 625 tem 2 GHz e o 450 1.8 GHz. Então, eles são praticamente o mesmo desempenho, não só pela frequência, como pelo desempenho prático também, que são muito parecidos, e até os benchmarks, que eles dão resultados bem semelhantes. Exynos 7872, quase nenhum celular usa ele, se não me engano só o Meizu M6S, algum celular desses chineses usa, mas ele estaria mais ou menos no nível do Snapdragon 630, embora ele tenha uma outra arquitetura de núcleos, que ele já tem, no caso, ele é um hexacore, né, ele utiliza 2 núcleos Cortex A73 a 2 GHz e mais outros 4 Cortex A53, e como GPU a Mali G101 MP1. Por isso, além de benchmarks eles estarem muito parecidos, Exynos 850, 7904 e 7884, no geral, pelo que eu já vi em testes de jogos práticos e em testes de benchmark, eles são praticamente iguais. Então, eles são equivalentes também, no caso, em CPU, eles ficam no nível do Snapdragon 630, em GPU, do Snapdragon 636. Por quê? Porque na CPU eles têm, eu vou pegar pelo 7904, uma CPU de 1.8 GHz Cortex A63 em 2 núcleos, e mais 6 núcleos Cortex A53 rodando a 1.6 GHz. Isso é um desempenho que é válido para os dois outros processadores. Isso está abaixo do 636, que ele tem 4 A53 em vez dos 2 A53. Também ele está mais ou menos no nível do 630. Então é o que daria mais para deixar mais equivalente. Em termos de GPU, ambos têm uma GPU próxima do 636, como por exemplo pelo Notebook Checker, que eu vi um teste, além de benchmarks, testes de jogos, em todos eles ficam no nível de GPU próximo ao 636, que é a unidade de processamento gráfico. Exynos 7420 é um processador já um pouco mais antigo, né? É o processador que equipava o S6. Ele equivale mais ou menos ao 652. Em testes práticos eles dão mais ou menos o mesmo resultado. O 652 tem até uma CPU mais potente, porém uma GPU mais fraca. Então eles dão meio equivalentes, mas também são processadores que não são mais utilizados hoje em dia. Exynos 7885, ele equivale ao 636. Tanto em benchmarks eles são iguais, como desempenho de jogos eles são iguais. GPU, também GPU praticamente igual. O Exynos 785, embora ele tenha uma CPU, né, com núcleos mais fortes, né, ele tem uma CPU de 2 núcleos A63 a 2.2 GHz, mais 6 núcleos aos seus 1.6. Mesmo assim, ele consegue, digamos, ficar meio equivalente. Embora tenha menos núcleos Cortex A63, que são núcleos grandes, ele consegue compensar isso com núcleos mais potentes individualmente. Então, na prática, ele fica mais ou menos no nível do 636. Exynos 9609, 9610 e 9611 são processadores praticamente iguais, tanto porque eles usam a mesma GPU, tanto que a CPU é basicamente a mesma. O único que vai ser diferente é o 9609, que ele tem 100 MHz a menos na CPU, em todos os 8 núcleos, mas que também praticamente não muda muita coisa. E eles são equivalentes ao 660, 665 e 662, que também tem praticamente a mesma GPU e a mesma CPU. Em desempenho, fica praticamente a mesma coisa. Aí por que a equivalência deles? Porque ambos os processadores eles possuem uma estrutura 4/4, ou seja, 4 núcleos grandes
A73, rodando na casa dos 2 GHz ou 2.2, 2.3. E uma GPU que é a Mali GT2 MP3, no caso dos Exynos, que fica realmente no nível da Adreno 610 e 512, tanto em benchmarks quanto em resultados práticos de jogos. Porém, normalmente os Exynos eles tendem a ter uma otimização melhor, então às vezes eles podem liberar um gráfico um pouco melhor. Mas em termos de estrutura de processador, de desempenho bruto, eles são basicamente a mesma coisa. Pode ver em benchmark e pela própria estrutura da CPU, que é basicamente a mesma. Exynos 8890, ele equivale ao Snapdragon 821, até porque ele é o que equipava o Galaxy S6, eles já são processadores com estruturas totalmente diferentes. O que eu posso afirmar é, eles eram os flagships da época, eles davam sempre em benchmarks a mesma coisa, os desempenhos em jogos na época sempre rodavam tudo no Ultra, e na prática, no desempenho prático, a gente vê que eles são iguais, pode ver benchmark, teste, basicamente, se você vê isso, você vai ver que eles têm um desempenho praticamente igual, até porque eles eram concorrentes diretos durante a época de produção deles. Exynos 8895 também tem uma estrutura um pouco diferente, porque o Exynos usa os núcleos Mongoose, mas na prática, vendo em testes, em benchmarks, em teste prático de jogos, além deles terem a mesma litografia de 10 nanômetros, que é algo também que aproximava os processadores anteriores, eles tinham um desempenho muito próximo e praticamente equivalente, tanto em teste de jogo quanto em benchmark e em teste de uso prático. Exynos 880 ele equivale ao Snapdragon 765G, mas por uma conta um pouco mais complicada, porque ele utiliza os Cortex A77 que possuem um IPC 20% maior do que o do Cortex A76 utilizado no 765G. Porém, ele também tem 20% a menos de clock, então na prática, na conta, vai dar mais ou menos elas por elas. Eles vão ficar com um desempenho muito parecido, porque o Exynos 880 ele tem 2 GHz de clock, você mete mais 20% vai dar os 2.4 do 765G. Fora isso, o GPU também é bem parecido, o desempenho prático e de testes também dá muito parecido. E novamente essa conta, fazendo novamente essa conta, no caso do 980, acrescentando mais 20%, né, que é para compensar a vantagem de PC do Cortex A77, ele também vai chegar nos 2.8 que o 768G tem. Então, também novamente, na prática, em testes de benchmarks em jogos, eles também são processadores muito parecidos. Além de serem processadores com categorias, né, mais baixas, que é uma categoria mais barata para ter o 5G. Essa categoria mais intermediário Premium. Exynos 9810, ele equivale ao 845, também tem uma estrutura um pouco diferente de Mongoose. Na prática, você até pode ter alguns casos que o 845 vence sim, mas eles eram concorrentes direto, eles tinham um desempenho parecido, rodavam jogos ambos no Ultra, ambos eram processadores que na época deles eram tops de linha, eram excelentes processadores, e até por isso eles são relativamente parecidos, nunca vai ter uma grande vantagem para Qualcomm, no máximo vai, sei lá, 5%. O que já podemos até pôr numa certa margem de erro, por isso são equivalentes. No caso do 9820, ele já perde para o 855 com uma vantagem um pouco maior. Aí a gente já começa a ficar numa questão menor ou igual. Ele já começa a ser um pouco pior que o 855. Novamente, eram concorrentes diretos durante a época, possuem estruturas de núcleos relativamente parecidas, né? Embora, como disse, o Exynos usa Mongoose, mas eles são processadores que desempenhavam ambos muito bem as suas tarefas, porém o 855 sempre um pouco melhor. O que foi corrigido com o Exynos 9825, que é o que equipa o Galaxy Note 10. Então ele já utiliza uma litografia de 7 nanômetros, ou seja, a mesma do 855, enquanto o 9820, né, ele usava 8 nanômetros, então também era uma das razões que ele esquentava um pouco mais. Mas ele conseguiu otimizar um pouco o chip Exynos e conseguiu ficar de fato equivalente ao 855. E por último, mas não menos importante, Exynos 990, ele deu um pouco de problema para a Samsung, ele não teve lá um desempenho tão bom, foi 8% de diferença. Novamente, concorrentes diretos, mas o 865 ele tem sim uma certa superioridade, mas o suficiente para o 990, por exemplo, ser superior ao 855 Plus. Então a equivalência mais correta para ele é o 865G. E aqui a tabela das equivalências. E se você ficou até aqui do vídeo, eu agradeço muito, cara. Se vocês quiserem entender melhor os meus métodos de avaliação, eu sugiro perguntar qualquer coisa aí, perguntem nos comentários. Por favor, deixe seu like. Também você poderia ajudar o canal aqui com um aplauso ou
até virando membro, seria muito legal. Você pode virar um presidente da Army, cara. Imagina que bacana. Então, é isso, galera. Valeu por acompanhar o vídeo. Valeu e até a próxima. Lembrando que aqui nos cards e na descrição vou deixar alguns processadores que eu não deixei nesse vídeo, porque eles não existem na data de publicação deste vídeo. Então eu vou atualizando essa lista conforme o tempo vai passando, e eu vou pondo o link dos vídeos de cada processador específico em questão. Por exemplo, o novo Exynos 1080, o Exynos que vai com Quake 875. Esse, por exemplo, vai ter um vídeo dedicado para ele. Então acompanhe o canal que vai ter, eu vou deixar nos cards depois.